Olá pessoal, vamos então para mais uma das nossas aulas. Então a gente vai começar agora retomar alguns conceitos sobre linguagem, né? Que nós já começamos anteriormente no início da nossa disciplina, falando sobre o que seria então para histórico-cultural esse desenvolvimento cognitivo, e para eles a gente tem uma perspectiva de funções superiores, né? Porque ele vai estar falando do funcionamento e não características, enfim, né? Como se fosse só algo que existisse topograficamente, mas das conexões, então, entre todas essas funções para que aconteça o desenvolvimento. E a gente vai começar a iniciar, então, um tema voltado para o desenvolvimento da linguagem, mas na próxima aula, então agora é como se fosse uma introdução entre linguagem e desenvolvimento cognitivo, e na próxima aula a gente vai falar sobre analogias e metáforas. E aí eu fico pensando, né, qual seria então a importância, né, dentro de uma questão norteadora para nós, do psicólogo ter domínio, então, do uso das analogias e das metáforas, né? Essa seria a nossa questão norteadora, né? Então, para o psicólogo, qual que é a importância para a nossa profissão, no plano aí do desenvolvimento da linguagem, o uso de analogias e metáforas? Então, o que veremos? Veremos, então, o uso das analogias e metáforas como instrumentos mediadores da aprendizagem e potencializadores do desenvolvimento cognitivo. Lembrando que nesse primeiro momento a gente vai ver linguagem e cognitivo, e no segundo momento a gente vai ver analogias e metáforas, tá? Bom, então o que seria uma metáfora, né, para a gente começar a entender isso? Então é uma expressão popular que significa, né, de alguma maneira aqui, é um recurso semântico chamado de figura de linguagem, que melhora a expressividade de um texto literário para seus escritores e leitores. Ela revela a semelhança entre dois termos que não estão necessariamente ligados no sentido literal. Do latim, metáfora significa mudança, transposição, e ela é uma comparação de palavras que em um termo substitui o outro. Então aqui eu trouxe uma expressão popular, né, que é o do pelo em ovo, né? Pare com isso, você está vendo pelo em ovo. Sim, me deixa. E aí, no concreto, ele está olhando para um pelo com ovo, né? E aí, o que significa essa metáfora, essa transposição aí de talvez de dois elementos que não tem nada a ver, que é pelo e ovo, né? Porque essa expressão significa procurar problemas onde não existem. E esse é um recurso mais complexo no plano da linguagem, né? Então, isso nos faz pensar, quando nós utilizamos isso de recurso dentro do nosso setting terapêutico ou entre o setting que nós criamos, né, em qualquer contexto. Bom, linguagem. Então, esse texto ele vai fazendo o quê? Uma trajetória sobre linguagem e trazendo perspectivas teóricas, certo? Relacionado, então, ao desenvolvimento cognitivo. E nós paramos aí e na próxima aula nós damos continuidade nisso. Então, a linguagem é um meio de comunicação que se realiza por meios de sinais que são representados por palavras, frases ou gestos na linguagem de sinais. Surgiu na pré-história com o desenvolvimento do cérebro e das faculdades mentais. Então, vejamos. Bom, e aí a linguagem, ela consiste num importante mecanismo humano auxiliando e por várias vezes otimizando o seu desenvolvimento mental, além de proporcionar uma interação interpessoal necessária para uma organização na comunidade, né? Então a gente acaba entrando aí numa função social da linguagem, né? A linguagem promove a socialização de uma profícua rede simbólica construída a partir de interação entre humanos e destes com o ambiente, ao longo dos anos se encontrando em constante metamorfose, em constante transformação, né? A fala e a linguagem simbólica, sendo unicamente humanas, marcaram uma mudança dramática entre cérebros de macacos e cérebros humanos. Então, ele está falando que, de alguma maneira,
o que também nos constitui enquanto humanos é a linguagem que utilizamos, né? E só o humano tem esse domínio, então, de linguagem, e o tanto que isso modifica, né? A gente vai se constituindo aí nessa relação com o outro, através da fala do outro também, né? E de signos, né? Que são convencionados aí dentro dos sistemas em que nós vivemos. Bom, funções e papéis ainda, né? Sob essa perspectiva, a linguagem exerce papéis constantes no meio humano, como comunicação, desenvolvimento intelectual, assimilação e adaptação do meio através de símbolos, além de mediar as interações socioambientais. Então, ela promove aí todas essas, todas essas funções, né? Ela promove todas essas adaptações aí. E aí aqui eu também acabei utilizando um pouquinho da linguagem que a gente está utilizando hoje pelo meio virtual. Então, as redes sociais, por exemplo, ela também mudou o padrão de comunicação, ela também mudou um pouquinho o jeito que nós nos comunicamos, né? E a partir disso nós vamos estabelecendo, então, outras sociabilidades, né? E outras materialidades também. Bom, o papel na formação da consciência, né? Então, o estudo da linguagem despertou o interesse de grandes pesquisadores, entre eles destacam-se Piaget, Vygotsky e Luria, que é ele trabalhou junto com Luria, né? Então ele foi um dos que deram continuidade aos estudos de Vygotsky. Estes estruturaram seus modelos teóricos inserindo a linguagem num conjunto de processos mentais humanos a compor a cognição ou processos superiores, e ainda exerceria papel importante na formação de consciência. Então, fazendo uma retomada histórica, quando a gente também se constitui enquanto ciência, quando a psicologia se afasta um pouquinho da filosofia, a gente trabalha com a perspectiva de formação de consciência. E todos nós vamos trabalhar dentro desse plano quando nós vamos tendo essa dimensão de função superior, a dimensão do consciente mesmo, tá? O que vem à tona aí. Só Freud que vai pegar um pouquinho aí para o inconsciente, né? Bom, cognição. Entende-se como cognição as atividades intelectuais, como pensamento, conhecimento, imaginação, percepção, memória, linguagem, abstração e generalização. Silva aponta o interesse de Piaget em descobrir como as crianças aprendem a conhecer e como organizam seu pensamento, compondo seu objeto de estudo, o desenvolvimento cognitivo humano. Então, tanto Piaget quanto Vygotsky, eles começaram a também ter os estudos nessa área do desenvolvimento aí, e todos nós sabemos que não é uma novidade, então, para nós, que já vimos disciplinas anteriores, que os dois estão vinculados ao quê? Aos processos de aprendizagem, né? E a partir disso, a gente pega as funções superiores, que são ditas, né? Funções superiores a gente tem para Vygotsky, né? E a cognição nós temos para Piaget, né? E isso a gente vai se desenvolvendo, então, esses processos psicológicos básicos, né? Perspectivas teóricas na linguagem e suas contribuições. Então, vejamos, então, quais são as perspectivas teóricas que nós vamos adentrar aí. Piaget, como nós já vimos anteriormente, né? Piaget via a cognição humana como uma forma específica de adaptação biológica de um organismo complexo a um ambiente complexo. O sistema cognitivo que ele idealizou é, entretanto, extremamente ativo, pois seleciona e interpreta ativamente a informação ambiental, à medida que constrói seu próprio conhecimento, né? Então, a gente começa aí, quando ele trabalha com a perspectiva de cognição humana, né? Entendendo aí esse papel ativo, né? Que a partir do momento em que eu vou fazendo essa interpretação aí das informações ambientais, eu vou criando o meu próprio conhecimento, né? Então, eu capto aquilo que o ambiente me traz, né? A partir disso, eu também tenho as minhas experiências e eu também vou consolidando as informações aí para mim, né? Eu vou criando o meu próprio repertório
de conhecimento. Às vezes com mais facilidade, às vezes com mais dificuldade. Quando nós já entendemos um pouquinho como funcionam os processos cognitivos, né? Como se estabelecem a memória, por exemplo, a gente já entende que se é um conteúdo novo, o sujeito ele vai ter um pouquinho mais de dificuldade. A partir do momento em que a gente vai revendo esse conteúdo, a gente já vai fazendo o quê? A memória de trabalho vai operando com a memória que nós vamos começar a estabelecer de longo prazo, e esses conhecimentos que vão chegando, eles vão reestabelecendo, né? Fazendo associações com memória de longo prazo e o quê? Se fortalecendo. Então, ela vai ficando cada vez mais duradoura. Então, para vocês que já viram, por exemplo, este tipo de conhecimento que estou lhe apresentando novamente, vai ficar muito mais fácil agora de estar revendo tudo isso. Então, não é a primeira vez que vocês estão vendo. E a gente vai fazendo esses movimentos ao longo da graduação. A gente vai sempre consolidando. Né? Então, a gente vai gradualmente, a gente vai apresentando para vocês, né, os conteúdos, e aí com o tempo os conceitos vão ficando mais complexos e vocês vão fazendo o quê? Essas redes de associação, né, vão resgatando coisas que vocês já fizeram, vocês vão fazendo, né, as extrapolações do conteúdo, vão fazendo as analogias que vocês já viram, que é isso que a gente vai ver hoje, depois as analogias com que vocês já viram, vão criando metáforas nesse campo. Piaget e Vygotsky, né? Piaget concebia a cognição como uma forma adaptativa do homem com o meio e pressupunha, assim, um interacionismo entre inato e social. Outro autor interacionista também descreveu sobre processos cognitivos, porém utilizou-se de outro conceito para categorizar a linguagem, né? Pensamento, a linguagem, pensamento, percepção, memória, congregando as atividades mentais sobre um conceito de processos superiores a compor-se objeto de estudo. Bom, esse autor, então, era Vygotsky, né, quando ele coloca os processos ou funções superiores, o qual buscava estudar o desenvolvimento humano de uma forma complexa, pois não se podia explicar comportamentos, habilidades humanas e o desenvolvimento de suas potencialidades de forma simplista. Então, o que sempre Vygotsky quis sair, que é uma crítica que a gente vai ter ao longo de um período de consolidação de psicologia, era sair desse viés fisiológico. Embora ele tinha todo esse conhecimento, ele não queria falar, bom, não é só porque funciona o que a gente já entende, como é que se consolida uma memória ou como é que se aprende em tal região, que será dessa forma, né, autômato, né, no automático. Não. Então, eu quero dizer que é para além disso, é muito mais que isso. Então, é algo muito mais complexo, né? Assim como Piaget considera uma base biológica para o processo de maturação, ou seja, do desenvolvimento cognitivo, Vygotsky, cujos estudos também tiveram início no século XX. Então, ele também se alicerçou nessa perspectiva, né? Em sua teoria interacionista sobre a influência de conceitos da filogênese, né, que tem a origem genética, a ontogênese e a adaptação fenotípica do homem ao meio, a história do sujeito, ao propor seu modelo de desenvolvimento dos processos superiores humanos. Então, ele também leva em consideração isso, né? Mas ele vai agregar aí, por exemplo, outros elementos que Piaget não considerou, né? Bom, os estágios do desenvolvimento na psique infantil, todavia, não apenas possuem conteúdo preciso em sua atividade principal, mas também em certa sequência de tempo, isto é, um liame preciso entre idade da criança. O caso é que cada nova geração e cada novo indivíduo pertencentes a uma geração possuem certas condições já dadas de vida, que produzem também um conteúdo de sua atividade possível, qualquer que seja ela. Por isso, embora notemos um certo caráter periódico no desenvolvimento da psique da criança, o conteúdo dos estágios, entretanto, não é de forma alguma independente das condições concretas nas quais ocorre o desenvolvimento. É dessas condições que esse conteúdo depende primariamente. Então, é como se... o que ele quer dizer com isso? Quando ele considera
elementos contextuais para a gente considerar o desenvolvimento dos processos cognitivos, por exemplo, das funções superiores em relação ao desenvolvimento. Porque eu posso falar que uma geração, ela tinha esse tipo de desenvolvimento aqui posto, então se desenvolvia assim, assim, assim. A partir do momento em que acontecem transformações sociais, que a gente sabe que tudo isso vai interferir no desenvolvimento, então a gente sabe que nós somos interferidos por condições políticas, por condições econômicas, né, por condições sociais, por questões de saúde, por exemplo. Então, trazendo um paralelo para o que nós temos hoje. Hoje, dentro do contexto em que estamos vivendo, a pandemia, né, o Covid-19, vai ter provavelmente estudos em que vão impactar essa geração ou essa geração de crianças aí que está desenvolvendo, né? Ou vai ter um impacto aonde também? Nos idosos. Então, de maneira geral, algum evento que foi marcante em uma geração, ele pode sim interferir, né? E a gente não sabe, por exemplo, o que isso pode se dar nas futuras gerações. Assim como a gente, por exemplo, teve a Zika, né? E a gente teve a microcefalia. Então, por exemplo, a Zika, né, num período que já aconteceu, quantas gestantes pegaram Zika e tiveram filhos com microcefalia? Várias, que agora que estão acontecendo os estudos nessa área para a gente ver o quê? Qual que é a repercussão nisso? E a partir disso a gente estabelecer que protocolos, que tipos de parâmetros precisamos para esse tipo de desenvolvimento. Coisas que nós tínhamos com menos incidência anteriormente. E o que aconteceu? Então, são várias coisas que vão interferindo no desenvolvimento dentro desses períodos em que ele traz, né? Então, eu tenho várias coisas que podem influenciar. Então, de uma geração para outra, muita coisa pode o quê? Modificar, dependendo do marco histórico em que se deu as circunstâncias aí, tá? Mas a gente vai ter que trabalhar sempre com desenvolvimento em qual linha, né? Como eu já falei na aula de desenvolvimento. A gente trabalha com desenvolvimento para que nós tenhamos parâmetro, né? Tem áreas que vão fazer críticas a isso, mas quando nós estamos trabalhando com principalmente desenvolvimento de criança, a gente precisa desses parâmetros, por quê? Porque tem crianças que estão muito abaixo do desenvolvimento. E a partir disso nós consolidamos política pública em torno disso, voltado para a saúde, para a assistência, para a educação, para a gente ver o que está acontecendo. Então, enfim, são várias coisas em que nós precisamos de um parâmetro para que a gente tenha um bom desenvolvimento na área do ensino, na área da saúde, né? Para que a gente tenha recursos para o quê? Seguir na vida e crescer, desenvolver, né? Chegar nas outras etapas de vida aí. Bom, e aqui eu coloquei simbolicamente o desenvolvimento da criança, né? Porque os dois foram fortemente influenciaram no desenvolvimento da aprendizagem. E aí a gente não tem Vallon aqui, que a gente tem o elemento da afetividade no desenvolvimento, né? Do ser humano e da linguagem também. Embora haja diferenças entre a teoria piagetiana e a vigotskiana, é inegável a preocupação de ambos com os estágios do desenvolvimento humano alicerçados no desenvolvimento inato, né? Então, é aquilo que nós temos aí na nossa genética, né? Como é que nós aprendemos tudo isso, ou seja, na base biológica e no que é aprendido ou influência social diante do desenvolvimento cognitivo, né? Bom, a linguagem, por ser uma atividade altamente intelectualizada do ser humano, faz parte do processo cognitivo, né? Então, ela é um dos processos cognitivos, né? Dentre outros. E o que a gente sempre tem que pensar, né? Ela não vai se dar por si só, né? Então, eu preciso entender que as funções superiores, ou, dependendo, né, ou os processos cognitivos, ou os processos psicológicos básicos, eles acontecem um interagindo com o outro. A gente só faz essa separação para ficar mais didático o conhecimento. Mas a gente vai precisar de vários processos para que um conhecimento seja suficientemente, então, aprendido, né? Então, eu preciso de sentido, eu preciso de memória, eu preciso de percepção, eu preciso de atenção, eu preciso de uma série de coisas. Eu preciso das inteligências para me falar disso,
eu preciso de um monte de coisas para que eu aprenda algo, no aspecto da aprendizagem, certo? A linguagem, então, ela é um dos processos, né? E continua a ser um objeto de estudo permanente frente às possibilidades instrumentais, tanto para estimular o processo maturativo individual, como para estabelecer relações interpessoais com o social. Então, ela desenvolve, né, que a gente, de alguma maneira, sempre vai buscar o quê? No desenvolvimento do sujeito. Aquilo que Piaget ele vai trazer, mais Vygotsky fala o quê? Para que eu possa me desenvolver biologicamente, não é a mesma perspectiva que eu trago de Piaget de que você só pode desenvolver algo se você estiver pronto. Não. Aí que vem Vygotsky fala, vamos trabalhar com a zona de desenvolvimento potencial do sujeito, para a gente começar a fazer a introdução de determinados tipos de conhecimento, né? Ver o quanto que ele consegue aprender e a gente vai o quê? Aproximando isso do sujeito, né? Então eu não preciso falar, bom, com 8 anos ele estará pronto para isso. Não, por quê? Porque a gente sabe que no nível intelectual, nos processos cognitivos, se o sujeito ele não for estimulado, isso não acontece. Então, às vezes eu tenho crianças que não frequentam, né? De maneira, não tem uma assiduidade, ou às vezes ficam afastados muito tempo da escola por questão de saúde, né? E elas chegam numa idade, por exemplo, que já estão o quê? Para o conteúdo que nós vamos oferecer para a idade série, da distorção, que a gente chama de distorção idade série. Porque aquele aluno é infrequente, aquele aluno pode ser um aluno de zona rural, que às vezes é sazonal o tipo de ensino, ele fica muito tempo longe da escola. Então, o que a gente entende? Não é porque ele tem a idade que ele vai conseguir aprender. Não. A gente vai estimulando o sujeito, vendo esse nível de potencialidade que ele tem, para a gente ir apresentando os conteúdos, né, de escola. Isso que a gente vai fazendo, para que a gente veja o quanto que esse sujeito consegue aprender de tudo isso, né? E aí vai acontecer os processos como tem que acontecer, né? Só que a gente vai fazer, esse sujeito que está mais defasado, ele tem mais dificuldade. Embora ele tenha mais idade, ele pode ter mais dificuldade para aprender. Porque quando a gente vai entendendo o desenvolvimento humano, a gente sabe que nesse período a gente tem o quê? Mais neuroplasticidade. Diferente de outras, o quê? De outras idades. Por quê? Porque a gente é estimulado o tempo todo, né? Então, essas estimulações que a gente vai entendendo ao longo da vida, fazendo outros caminhos e outras sinapses, elas acontecem muito mais na fase de desenvolvimento entre infância e adolescência, né? E depois isso vai reduzindo e a gente vai se consolidando. Por quê? Porque a gente para de estudar, a gente começa só a trabalhar, a gente começa a ver só um tipo de conhecimento, às vezes específico, a gente não amplia, não generaliza para tudo. Então, caminhos que antes eu fazia, eu não faço mais. Aí o que eu tenho que sempre estar fazendo? Tem que estar estimulando, e começar a fazer essas vias aí, né? As neuroplasticidades, as outras sinapses aí para causar alteração morfológica mesmo. Mas é muito o quê? Quando nós estamos trabalhando, por exemplo, na neuropsicologia com crianças, nós fazemos o quê? Neuroestimulação. Ah, não tem, vi dificuldade, o que a gente vai tentar? A gente vai tentar estimular. Estimulou, promoveu, como é que eu estimulo? Na área da linguagem, na área motora, na área, né, na psicomotricidade. Então, eu vou trabalhando essas áreas, né, vou estar trabalhando afeto, vou estar trabalhando conteúdos aí de aprendizagem. Aí a gente trabalha em grupo, né? A gente vai estar trabalhando multiprofissional, linkando com escola, linkando com fono, linkando com psicomotricista. A gente vai estar trabalhando essas questões aí. Mas o que a gente fala aí nessa questão de desenvolvimento aí, principalmente em linguagem, né? A gente vai trabalhar sempre estimulação com o sujeito, né? E na nossa área a gente vai trabalhar relações, afetos, como que esse sujeito vincula, então, com a aprendizagem, todas essas questões. Linguagem, né? A linguagem humana é um meio de comunicação que se realiza por palavras, frases ou gestos, né, na linguagem de sinais. Surgiu na pré-história com o desenvolvimento do cérebro das faculdades mentais.
não tem conhecimento se nos primórdios da humanidade havia uma língua única, mas se, por intermédio de sons imitativos, os homens respondiam a certos conjuntos de sons e davam respostas similares a estes símbolos. Bom, o que a gente pode pensar no campo da linguagem, né? De maneira bem a grosso modo, que eu estudei muito pouco, embora eu sempre tive linguagem pelas minhas formações, mas assim, a língua, quando ela é convencionada, ela não tem só um sentido comunicativo, tá? E aí, pessoas que são da área da linguagem, eles podem falar isso com mais propriedade. Como eu já fiz um tempo aí como fala? Fiz um ano só, numa das minhas 300 faculdades, né? Fiz um ano de línguas, letras em inglês. O que a gente começa a compreender no campo da linguagem? Que de alguma maneira, a língua, quando nós temos, então português é uma língua, inglês é uma língua, francês é uma língua, né? Aí a gente tem outras línguas aí, né? Que a gente pode falar, mandarim é uma língua, enfim. Ela tem muito mais que um sentido comunicativo. Ela tem um sentido político, ela tem um sentido econômico, né? Então não é à toa que nos processos de colônia, né? De civilização, né? Que foi mais para descivilizar, enfim, é importante que de alguma maneira, para quem está colonizando, ele passe o quê? Que esse outro, que tem já, que ele não vai ser considerado língua, ele vai ser considerado dialeto, né? Como nós nos comunicamos, o quê? A gente pode falar, né, de maneira geral, tem um nome que a gente utiliza, mas esse dialeto é como se fosse mais... Esqueci o nome, a gente tem uma nomenclatura específica para isso. Mas esse dialeto que nós utilizamos na nossa região, se vocês forem entender um pouquinho sobre linguagem nas Áfricas, isso acontece com muita frequência. Por isso que nos continentes africanos, de maneira geral, eles acabam falando 2 línguas oficiais por causa da questão territorial, né? 2 ou 3 línguas, mas principalmente francês e inglês, eles falam muito. E 2, 3 dialetos em que eles se comunicam entre as próprias comunidades, porque houve muita disputa ali de território nessas tomadas aí que se tinham no processo de colonizar. Então, quando a gente fala de língua, não é simplesmente a comunicação, tá, gente? Só abrindo um paralelo em relação a isso. Quando vocês estiverem aí dentro de áreas específicas de linguagem, a língua, quando ela é estabelecida e imposta, quando eu estou colonizando, é como se fosse algo que diz de um sistema econômico, de um sistema ideológico, de um sistema político, várias questões que estão envolvidas para que aquele processo de colonização aconteça. Por exemplo, a história da Finlândia é algo bem interessante. Um dia, se vocês tiverem interesse, busquem. Né? Como eu trabalhei muito concepções de educação e educação que acontece em vários lugares do mundo, né, principalmente aqui, a Finlândia, ela, até a época que eu tinha conhecimento, um pouquinho da história deles, acho que eles tinham 50 anos de que eles não eram mais colônia, né? E foi doído, foi algo que foi sendo conquistado. Então, para eles hoje, passar a língua deles, falar a língua deles, é muito importante. Isso não acontecia. Por quê? Porque durante anos eles viveram utilizando a língua de quem os colonizou e eles não se sentiam representados e apropriados com isso, né? Eles não tinham isso. Então, depois que eles conseguiram não ser mais, de alguma maneira, ganhar essa autonomia aí enquanto país e território, né? Todas essas questões, eles começaram a intensificar o quê? O uso da língua deles, e aí virou uma língua oficial, né? Que aí você pode ter o domínio de outra língua, mas você também tem que aprender a língua deles quando vocês forem para lá. Ou quando iremos, enfim, quem tiver interesse de ir. Mas são coisas bem interessantes que não é só um processo de comunicação, né? É também muito mais que isso quando nós falamos de linguagem, né? Mas enfim, é só abrindo um parênteses aí para vocês entenderem algumas questões aí do que estamos falando, né? Bom, para Piaget, então, a linguagem, ela procede dessa função imitativa do organismo, né? Essa função semiótica, né? Que a gente estava falando até no nosso texto anterior, que a linguagem para eles tem uma função semiótica e de signos, né? Então, essa função imitativa é que a gente começa mesmo no desenvolvimento
a imitar, né? Então você repete, a criança fala o que é, você apresenta para ela o objeto, né? Você fala qual que é o... Às vezes você depois ela já sabe que aquilo é um signo e ela já vai saber que aquilo... Você apresentou um copo, então ela sabe qual que é um formato de um copo, né? E o nome é copo e que o som é copo, que é diferente de uma caneca, que é diferente de uma xícara, né? Que é diferente, enfim, de qualquer outra coisa aí que for tomar um líquido, né? Pode ser uma taça, enfim. Então a gente vai aprendendo isso nos processos inicialmente imitativos, mas a gente também vai se apropriando de tudo isso. A gente vai conhecendo e a gente vai se apropriando desse conhecimento. Isto é, a capacidade de fabricar significantes modelos, a princípio de maneira grosseira e progressivamente de forma cada vez mais sofisticadas, até chegar aos códigos altamente complexos. Então, dessa forma, então, por exemplo, a partir do momento que eu criei um copo, mostrei para ela um copo, o copo é o que ela toma. Só que depois ela vai fazendo isso vai ficando mais sofisticado conforme ela não tem nenhuma limitação e de maneira gradual de outros conhecimentos e não só desses, ela vai entendendo que existe o copo, que existe a caneca, que existe a xícara, né? Que, enfim, tem copinho tem a taça para não sei o que, depois tem a taça para... Aí já não é mais de criança. Aí já é para adulto, né? Que tem a taça de vinho, que aí tem a taça de champanhe, né? Mas o que eu estou querendo dizer com tudo isso, né? Que de maneira geral a gente vai fazendo essas primeiras introduções e depois a gente consegue generalizar algumas coisas. A gente sabe que é algo de bebê, mas em que eu vou saber que cada copo ele serve para um tipo de líquido. E isso é algo complexo. Eu não vou falar que uma caneca é um copo. Não, eu não vou falar que uma xícara é um copo, porque uma xícara é uma xícara. Uma xícara não é um copo, né? E ela já sabe que é diferente. É evidente que os primeiros significantes são meras cópias ativas dos indicadores e disparadores, né? Índices de sinais. E é bem isso que eu estava dizendo. Ela vai saber que um copo não é um copo. Então, se ela vê uma alça, ela vai falar, opa, é um copo. Mas será que é um copo? É um copo, mamãe? Não. É uma xícara ou é uma caneca? Então, a gente vai explicando para a criança quais são as diferenças, percebidos no contexto, né? Criança indica, daí ele dá um exemplo aqui. Aí ele coloca aqui, ó. Deixa eu só fazer a leitura novamente. É evidente que os primeiros significantes são meras cópias ativas dos indicadores e disparadores, os índices e sinais, percebidos pela criança, né? Então, criança indica os animais, por exemplo, através de suas manifestações sonoras, né? Aí ela fala miau, né? Ela não fala gato. Olha lá o miau, né? Olha lá o au au. Mas aí também é como você faz essas primeiras introduções. Até que essa cópia ativa construa a imagem mental, que é o símbolo, de onde procede e propriamente a linguagem segundo seu significado corrente, que é bem isso. Eu já começo a entender que cachorro é cachorro, né? Eu falo uau au, depois eu falo cachorro, né? Aí depois eu já vou criar a imagem do cachorro, eu já vou saber que é isso. Daí eu já vou saber que cachorro não é gato. Aí eu falo, mas o gato faz o quê? Então por isso que a gente começa a trabalhar dentro da formação deles, miau, miau, uau, uau, mumu, né? Que eles vão sabendo que é um som que é de cada animal, né? Quem que é cocó? Qual que é cocó? Então a gente vai discriminando e eles vão fazendo essas associações. É em razão dessa embriologia, né, ou a gente chama de psicogênese, né, que Piaget distingue então a pré-linguagem, a linguagem propriamente dita e a pós-linguagem. A formalização de progressiva da ação é uma espécie de independentização, né, independentização do processo semiótico, que vai além do mero processo de comunicação, o uso prático da linguagem. Numa certa altura, a linguagem ganha autonomia, passando a reger-se por sua própria lógica interna, independente da sua função prática, como ocorre no pensamento, né? Para Piaget, o processo de aquisição da linguagem ocorre concomitantemente com o desenvolvimento do pensamento, pois estes são influenciados por um processo de maturação dos sistemas biológicos do indivíduo e estão intrinsecamente ligados, né?
Então é mais ou menos nesse sentido mesmo. Lembra quando eu falei, não existe só como eu falar só da linguagem, isso vai acontecendo naturalmente, né? Ele fala o desenvolvimento do pensamento, ele também funciona nessa lógica, só que é uma lógica interna que o sujeito vai dando conta de tudo isso. Então quanto mais estimulado o sujeito for, melhor. Se ele tem uma estimulação só dentro, por exemplo, da escola, chega em casa, ele fica muito sozinho, ele não vai ter o mesmo desenvolvimento que uma criança que é neuroestimulada o tempo todo, né? Então é um desenvolvimento um pouquinho diferente. Enfim, e aí tem vários fatores que vão, de alguma maneira, interferir nessa organização interna e como esse sujeito vai estar concomitantemente fazendo a aquisição de linguagem e o desenvolvimento do pensamento aí, tá? Para que a gente consiga fazer o quê? A maturação dos sistemas biológicos. Né? Porque é como se fosse uma relação, não para Piaget, mas sim para Vygotsky. É uma relação bidirecional desse desenvolvimento. A partir do momento que eu faço aquisição de linguagem com uma série de outras funções funcionando junto, isso vai mudando também. Né? Que através da linguagem a gente vai se constituindo, a gente vai repensando. Nós estamos aqui pensando, dialogando, refletindo, fazendo links, fazendo extrapolações. Então, quando vocês saírem dessa aula, não vai ser do mesmo jeitinho que vocês entraram. Vocês já conseguiram fazer várias analogias, né? E isso vai modificando o quê? O desenvolvimento do pensamento, tá? Que é essa relação bidirecional aí. Bom, a tarefa da psicologia científica consiste precisamente em conversar o problema do ato voluntário sem excluí-lo de suas atividades temáticas, mas sim submeter-se a esse fato da organização voluntária na atividade psíquica do homem a uma análise científica e encontrar os caminhos para sua explicação determinista. Bom, Vygotsky ele começa a entrar aí dentro de algo um pouco mais científico aí para estar falando sobre todas essas questões, mas vamos lá. A explicação científica do ato voluntário não deve buscar suas fontes nos fatores biológicos, que determinam a vida do organismo, ou em fatores espirituais, que aparentemente entram na composição da vida psíquica, porque aqui ainda nós tivemos experiências aí do que seria esse espiritual aí em algumas vertentes, né? Que sai do materialismo e ganha um cenário aí um pouco mais nesse sentido, né? Bom, é indispensável sair dos limites do organismo e examinar como os processos voluntários se formam no curso do desenvolvimento, da atividade concreta da criança e de sua comunicação com os adultos. Esta foi a posição fundamental de Vygotsky, o qual, com essa afirmação, fez um aporte radical ao desenvolvimento da psicologia científica. A ideia principal de Vygotsky que explicava da sua organização do ato voluntário está baseada na análise do desenvolvimento linguístico da criança, né? Que a gente está falando do que é volitivo, né? Que várias pessoas já estavam começando, já tinham, né, começado, e isso sempre foi um fator interessante para a gente falar no aspecto aí volitivo, né? Luria foi um discípulo dos pensamentos científicos de Vygotsky. No trecho acima, reporta a preocupação vygotskiana com a linguagem, sendo essa um instrumento para o desenvolvimento do pensamento, pois este se compõe a um ato voluntário, né? Então, nós nos comunicamos voluntariamente, né? Nós temos vontade de nos comunicar, né? Mesmo diante das perspectivas científicas que ora aproximavam-se, ora destoavam-se entre os estudos piagetianos e vygotskianos para o pensamento e linguagem, onde tais processos enquadram-se no desenvolvimento cognitivo humano. Vamos ver aí o que eles... Enfim. Por fim, na atualidade, então, dos estudos do desenvolvimento humano como modelo aí numa linha cognitivista, o qual desenvolveu principalmente a partir da década de 50 e também possui uma epistemologia interacionista e da psicobiologia também, como encontra, né, na base teórica dos autores citados. Linguagem e metáfora, né? Que de maneira geral a gente começa já a ver nas próximas aulas. E aí eu coloco aqui uma metáfora, né? Uma figura de linguagem para vocês, né? E aí aqui ele faz todo aquele... O que ele quer pegar aí
né, da linguagem, de como os interacionistas concebem linguagem, e a gente vai entender o que? Os dois. De maneira geral, eles têm essa marcação aí com uma preocupação em relação ao desenvolvimento humano, né? De uma linha que a gente vai pegar o quê? De uma epistemologia interacionista vinculada à psicobiologia. Por quê? Porque ele vai levar em conta o desenvolvimento genético, né? Que a gente chama da filogenia, né, da ontogênese do sujeito, e a gente pega um pouquinho aqui, quando a gente tem Vygotsky para falar sobre os estudos da linguagem, então, mas de maneira bem a grosso modo, porque ele já explica um pouquinho o que os dois compreendem e destoam, né, mas o que Vygotsky queria trabalhar com o ato de voluntário aí no desenvolvimento linguístico da criança, né, e o quanto depois tem um livro de Vygotsky que ele fala muito do sentido fica para quem escuta, né? Então, por mais que eu me comunique, quem vai estar escutando, né, é quem vai dar sentido a tudo isso. Por quê? Porque os recursos, quando a gente entende que o sujeito ele tem um jeitinho de se organizar, né, internamente, o que ele está aprendendo enquanto linguagem, eu posso até dizer para vocês que esse conteúdo tal, mas como cada um vai entender, vai ser diferente. Por isso que é importante na nossa profissão, e a gente entendendo o desenvolvimento de linguagem, que nós discutimos coisas, né, que a gente possa refletir sobre coisas, porque às vezes você, dependendo de como você compreende, você me dá essa explicação, e aí eu falo, poxa, pensei além disso, não tinha pensado nesse sentido. Aí fulano de tal complementa, por isso que a gente gosta de, quem dá mais, sabe? Quem fala mais? O que você acha disso? É para se pôr nesse movimento, né? Porque tem algo que é voluntário e tem algo que é da organização interna do sujeito, né? E que eu preciso também me organizar em relação a isso, para mim falar o que eu compreendi de tudo isso. Esse é o movimento da linguagem. Né? Então, eu estou ali captando, compreendendo, fazendo as relações, né? Mas como eu vou me organizar internamente? Né? Com o que eu já tenho. E a partir disso a gente vai discutindo. Mas o que fica para cada um é de acordo com as suas experiências e tudo que está em jogo. Né? Então, por isso que ele fala desse senso do significado, né, que a gente atribui quando estamos num campo de diálogo. Para o outro, nós emitimos, né? Que é emissor e receptor. Então, para aquele que é o receptor, quando alguém emitiu algo, ele vai significar de acordo com o que ele já tem ali e ampliando tudo isso. Mas talvez não seja a mesma coisa que esse emissor quis dizer. Né? Por isso que alguns saem da aula falando, eu não entendi. Ou vem uma aula também, não entendi. E aí a gente vai discutindo, e a gente vai chegando a um nível de linguagem que talvez seja acessível para todo mundo. Bom, então a gente entra um pouquinho já fazendo uma pequena introdução em linguagem e metáfora, tá? Porque aí depois a gente vai entrar na próxima aula já nesse tema, né? Os trabalhos que envolvem os estudos da linguagem concomitante com o desenvolvimento dos modelos propostos sobre o processo cognitivo cerebral estão em ascensão, né? Nessa linha de estudos, entender o processamento semântico da linguagem é imperativo. Então a gente tem o Faulkner, ou Faulkner, não sei como é que fala muito, não sei muito a pronúncia, ou eu vou dar uma olhada se eu acho a pronúncia certa, e o Tanner, né, que apontam a importância de desvendar como analogia e metáfora se processam e não somente constatar seu uso. Então não é só identificar isso aqui é uma metáfora, tá vendo? Isso é uma metáfora, pois assim podemos traçar formas do desenvolvimento cognitivo da linguagem humana. Por fim, né, que aí finalizando, uma vez que o campo investigativo sobre analogias e metáforas encontram concomitantemente relacionados ao estudo e elaboração de modelos sobre raciocínio e aprendizagem e lógica, então esses modelos eles estão relacionados ao que? Raciocínio, aprendizagem lógica, enfim, formas de estruturas de pensamento, que é o que nós já estamos vendo, né? Mas a gente vai ver o que para mim está utilizando analogias e metáforas, o que pega mais? Né? Quando eu já entendo linguagem de maneira geral, como eu me aproprio desse conhecimento, como eu tenho essa organização interna, e aí as perspectivas que ele deu conta para falar disso, né? Porque se eu não consigo, né? Ou às vezes tem uma limitação para
compreender algumas coisas, eu fico muito mais no campo do concreto e eu tenho dificuldade de ir para o campo do quê? Né? Das metáforas, do campo do simbólico aí. Mas isso a gente vai aprendendo também com o tempo, a partir do momento em que a gente vai tendo aqueles conhecimentos iniciais que vocês foram vendo, e isso vai ficando algo muito mais complexo, né? Que é o que a gente deu exemplo lá do copo, que depois ele vai entendendo que um copo não é um copo, que é uma caneca, e depois que a gente pode fazer a pequena brincadeira de, quando eu estou tomando, eu posso brincar, quando a criança subverte o que é uma função de um objeto, né? Que ela não precisa mais ter o copo para que ela possa fazer o movimento de tomar algo na brincadeira, quando a gente está fazendo brincadeira, né? Ela pode fazer o movimento de tomar algo, mas ela não tem o copo, mas ela está bebendo algo. E isso é eu subverter a função de algo, mas que eu também já tenho um recurso simbólico, que é um recurso muito mais complexo, né? Gente, então é isso. Vejo vocês, então, na nossa aula, né? Espero que vocês tenham gostado. Até!